Mais um podcast Imobiliária Milionária. Estamos aqui hoje com uma pessoa que mais me inspira de todas, cara. O meu sócio e cofundador, Jota Júnior. Fala aí, pessoal. Muita alegria ter você aqui hoje, Jota. Pô, o Jota, pra quem não sabe, é o cara que tá por trás. Enquanto eu fico aqui gravando anúncio, gravando podcast, sendo a cara da empresa, o Jota tá lá por trás sendo o verdadeiro CEO, o cara que comanda a empresa inteira, que faz a tecnologia acontecer e ele que cria todos os produtos, ele, nosso time de gênios, né, de mitos, que cria esses produtos que vocês usam e amam. E hoje a gente vai contar um assunto muito interessante que o pessoal pergunta muito, que é a história da Lud, né, Jota? Exatamente. E assim eu me derreto. Muito obrigado pelas palavras. Isso aí, ele cara. sabe me deixar constrangido e tá conseguindo. Ô, Jota, vamos, cara, contar um pouquinho da história da Lud. Conta um pouquinho da tua história pra gente, cara. Sem falsa humildade, cara. Que você ficar de humildezinho, eu vou contar a verdade pro povo. Cara, eu comecei acho que a coisa mais marcante da minha história, assim, a primeira coisa foi que eu tive contato com tecnologia muito cedo. Basicamente porque foi uma história muito, muito interessante, assim, né? Eu queria ir para um show do Monobloco, lá no interior onde eu nasci, em Volta Redonda. E, cara, meu pai falou que eu podia ir, né? Ele falou, pô, você pode ir, pode ir. Eu falei, nossa, eu tenho 13 anos, ele deixou, sabe? Era uma matinê. Gente boa, meu pai, né? Gente boa pra caramba, nunca tinha deixado, cara, coisa diferente. E ele falou que deixou e tal, eu marquei com todo mundo da turma. Quando chegou na hora, ele falou, pô, eu falei que você pode ir, eu não falei que eu ia te dar dinheiro. Então, só que, pô, eu tinha 12 anos e não era jovem aprendiz, né? Não tinha como fazer dinheiro. Aí eu tive que começar a achar formas de fazer dinheiro. A primeira eu pensei, pô, vou fazer um site pra minha turma. Onde eu coloco a matéria lá, onde eu coloco cola, na verdade. O pessoal já meio que já vendia cola pras pessoas, né? Já vendia cola pras pessoas, assim, fazia o trabalho de matemática pra elas. E aí comecei a fazer o site, eu lembro que era no Bol. O pessoal aí mais antigo vai lembrar. E no Bol tinha duas opções. Uma opção era, use o Wizard, né? Use o construtor de site dele. Ou se você sabe programar e é um expert, use o código. Aí eu pensei, pô, eu quero ser um expert, Óbvio, né? Aí eu entrei na comunidade no Orkut de HTML. Eu lembro até hoje HTML Brasil. E comecei a aprender código, cara, e nunca mais parei, assim, sempre gostei. Outra coisa aí, enfim, continuei fazendo. Então, tua primeira experiência foi criar um site de cola pra sua turma. Pra minha turma, exatamente. E quanto que você cobrava? Cara, eu cobrava, era meio que por pessoa, assim. Eu ia fechando um por um, e o lance é que eu não sabia fazer sistema de cadastro, então todo mundo tinha a mesma senha e o mesmo login. E eu tinha que ir pra cada um e falar, ó, você não pode passar isso pra ninguém, senão é sacanagem. Então vou te meter a porrada. Exatamente. E, cara, acho que vale falar, o Jota, pô, ele vem de uma família super humilde lá em Volta Redonda, né, interior do Rio de Janeiro. Cara, a vida inteira estou em colégio público, e aí, pô, consegui uma bolsa no colégio particular, e no colégio particular era um dos melhores alunos, né? Então o pessoal, playboyzada tudo, seguia atrás do Jota e falava assim, ô, passa a cola aí, bicho. Tava na cola ali direto. Eu estudei colégio público, depois meu pai investiu no colégio particular, eu tive o benefício lá de, como fiquei primeiro em nota, né? Eu ganhava um desconto de 50% e meu pai conseguia arcar com isso e sempre investiu pra caramba, cara. A melhor coisa que ele fez na minha vida foi quando eu era criança. Eu fazia aula de xadrez, eu fazia aula de música, eu fazia não sei o quê. Então, mesmo com recurso escasso, ele sempre priorizou muito, muito, muito a educação. Eu acho que vale dizer que ele fazia aula de xadrez, mas é meu pato. Sou pato mesmo. Infelizmente... Brincadeira. É que a gente tem essa piada que, assim, quando a gente tava numa época de levantar investimento, né? Eu que tava fazendo a parte de levantar investimento e tal, e a gente tava morando junto. Aí toda vez que eu perdia no xadrez... a reunião era horrível. Era horrível. Aí quando eu ganhava, a reunião era maravilhosa. Aí a gente deixou acordado que o Jota ia deixar eu ganhar nessas épocas. Só que quando a gente disputava, a gente é bem pouco competitivo, não sei se você sabe. Era um negócio que acabava com a situação lá. Quando um perdia, quando o outro perdia, não tinha brincadeira, não. Aqui é competição monstra. Teve uma vez que a gente foi viajar com as nossas respectivas, né? E elas tiveram que fazer uma intervenção, assim, porque cada um ganhava uma, cara. A gente ficou 3 dias jogando xadrez sem parar, assim. Imagina, você viaja pra Campos do Jordão com as namoradas e, cara, você fica 7 horas por dia lá jogando xadrez porque você quer ganhar do brother. E elas lá muito frustradas com a situação. Muito. Mas, pô, que foda, cara. E aí você, pô, começou a programar ali nessa época e... Exatamente. E aí, cara, teve uma mudança completa, assim, que eu acho que... Eu tava até refletindo sobre isso ontem. Foi uma coisa que mudou muito minha vida, que, do nada, na 8ª série, eu não tenho nenhum parente militar nem nada, eu descobri a prova do Colégio Naval. E fiz aquela prova e passei, assim, não conhecia nenhum militar, não tinha nem feito cursinho, tive a sorte de passar ali também, teve bastante vale dizer que envolvida. o Colégio Naval é o melhor ensino público do Brasil hoje, né? Sim. Para quem entender, assim, existem 3 portas de entrada para o oficialato de carreira
das Forças Armadas, né? O da Marinha é o Colégio Naval, só tem um, fica em Angra dos Reis. São 200 aprovados por ano. E todos... Só homem? Agora começou feminino também, mas na minha época era só... O colégio eu acho que ainda é só homem, mas está com um plano de mudar, todos os colégios estão mudando isso. E a turma que entrou comigo na Escola Naval, vou explicar depois o que é, foi a última turma unicamente masculina. E, cara, virei militar, fiz prova, né? Tem uma porta de entrada para oficialato de carreira, né? Pra você ser oficial dessas 3. Todos os almirantes, todos os comandantes vêm desse colégio específico, só tem um. Então é um negócio muito, muito diferente. Eu não sabia disso, né? Eu não sabia. Eu só fiz a prova da Marinha, porque, cara, tinha um professor de matemática que a gente fazia umas aulas de matemática e ele falava, isso aqui é para os monstrinhos do Colégio Naval. Que nem lá atrás, quando eu falei, cara, eu quero ser o expert, eu falei, pô, eu quero ser um monstrinho, entendeu? Monstrinho. E aí eu fiz a prova, cara, e me meti lá e eu não sabia de nada. E, pô, é um internato militar. Você tem 16 horas de rotina por dia. Você acorda às 6 da manhã, tem que arrumar a cama, aí tem que se fardar, limpar tudo, fazer a barba. E, pô, eu não tenho barba, né? Como vocês estão vendo, mas eles conseguiam achar. Eles conseguiam achar ainda uma barbicha. E cara, era uma rotina extremamente... Que demanda muito, né? Então, pô, são 16 horas de rotina, você acorda 6 horas da manhã, aí você vai lá, forma, né? Você tem que fazer formatura para ir pro rancho, né? Que é o lugar que você almoça, faz suas refeições. Lá você, enfim, faz sua refeição. Depois você tem que se arrumar de novo, já se preparar para a aula. E a aula, cara, aquele esquema. Toda vez que o professor, que é o mestre, que entra, você tem que ficar em sentido pro mestre, entendeu? E ele tem todo o poder. Cada mesa tem o seu número ali. Então fala, pô, eu sento aí, pô, tá seu nome escrito? Não, lá tá o nome escrito mesmo. Você tem que sentar num lugar e não muda. Não muda. O ano inteiro você senta naquele lugar, sempre em dupla, e é aquilo. Saiu de lá, tem um negócio chamado parada escolar, que esse aqui já ouviu 10 mil vezes. Ele ouviu poucas vezes essa história, né, meu sócio? Eu conto essa história já. Exatamente. Cara, aquela parte mais difícil. Fala, pô, internato, tem que fazer exercício físico todo dia, tem que fazer tudo todo dia. Qual que é a parte mais difícil? Era a parada escolar. Você tem que fazer a barba, ajeitar a farda, ficar 1 hora em Angra dos Reis, de frente pro sol, imóvel. Meu Deus do céu, era muito difícil. Dias? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias, 1 hora derretendo, né? E é meio-dia. Era coisa de galera desmaiando, né? Sim, desmaia, você desmaia. Eu já desmaiei umas 2 vezes. De frente pro sol mesmo, inclusive de cara pro sol. Cara, depois de um tempo fica mais fácil. Fica. Eles fazem isso pra você ter endurance. Você vai fazer uma formatura militar. Ou você vai treinar. Endurance? Logo. De acordo. Eu tô muito London hoje. Não, mas resiliência, né? Exatamente. É porque tinha um comandante lá, comandante Tayarol. Ele tinha uma voz bem enérgica, assim. Os senhores têm que ficar assim pra ter endurance. Tomara que o comandante Tayarol não assista isso aqui. Não, se ele assistir, ele vai falar, era pra isso mesmo. Tá. Mas cara, e precisa mesmo, porque no início, quando você tá assim de frente pro sol imóvel, é muito comum você desmaiar mesmo. Então você tem que treinar e manter, porque senão quando você volta a fazer, você desmaia. Porque às vezes uma formatura pode durar 2 horas, 3 horas. Sim. O treino dela dura 5 horas por dia. E uma coisa que eu sei que você fazia, que eu não lembro direito, é que eu lembro que você programava pra Marinha pra não ter que fazer alguns dos deveres, né? Isso daí era uma coisa que eu achei, né? Porque naquela época eu gostava de programar, nunca deixei de gostar de programar. E lá também, depois dessa parada escolar, todo dia você faz treinamento físico militar, né? Onde ou você faz educação física, e na educação física... Não é educação física jogar vôlei, não, né? Ah, não. Todo dia você corre 2 quilômetros, nada, faz barra, faz flexão e faz abdominal. E aí você repete isso todo dia. Todo dia, segunda a sexta, inclusive sexta, você faz isso daí. Ou você participa de uma equipe. E aí quando você participa de uma equipe de remo, equipe de vela, você tem várias benesses. Só que, cara, eu já sabia depois do primeiro ano que eu não ia ser oficial de carreira. Eu não ia querer ser militar. Eu queria me dedicar à vida aqui fora. E eu queria programar, cara. Eu queria continuar fazendo código. Assim, são 16 horas de rotina e não tem nenhum momento para você fazer isso. Ninguém tá pensando nisso para você, né? E aí eu falei, cara, como é que eu vou me virar aqui? Aí eu fui lá, eu lembro que a Marinha não, a organização militar que a gente estava, né, que era o Colégio Naval, ela queria desenvolver um sistema para gerenciar a entrada e saída de aluno. E aí gerenciava através de papel mesmo. Aí eu fiz um sisteminha para fazer aquilo, que eles iam pagar uma agência para fazer. E falei, pô, olha só,
o atleta ele tem várias benesses, né? Várias benesses como não pegar serviço. Então, essas 16 horas de rotina que eu estou falando, inclusive, você pega serviço no meio delas. Então, você acorda às 6 da manhã, às 22 horas todas as luzes são apagadas, e às vezes você tem serviço para pegar, ficar em pé no alojamento fazendo ronda de 0 às 2 da manhã e 6 da manhã para ter prova. Não tem nada disso. Você pega serviço normal e assim, você fica lá em internato de segunda a sexta e uma vez por mês você fica internado também no final de semana pegando serviço. Então, pô, às vezes você passa metade de um mês sem sair. E o atleta não pegava? E o atleta não pegava, isso é gigante. E quem é atleta, depender, no meio da semana, olha só como é que depois que você sofre, uma coisa pequena vale muito, né? Ele podia sair de 6 às 10 da noite e ir pra cidade. E, pô, isso era o mundo, né, cara? Por que o atleta podia fazer isso? Cara, porque muitas vezes o atleta tinha que se dedicar mais do que o resto. Então, o atleta que ele compete... Tô falando, a rotina de 6 às 10. Cara, o time de natação tinha que acordar às 5 e treinar de 5 às 6. Entendi. Pra treinar extra pra ir pra parada. E, pô, e tá frio, e é junho, e o negócio não é aquecido. Pô, é sofrido mesmo, sabe? Querendo ou não, exceto a equipe de vela, o resto se esforça mais realmente do que o cara que faz educação física. Mesmo ele correndo e fazendo tudo mais, é mais difícil. Perdão aí, pessoal do Grêmio de Vela. Que é muito legal, inclusive. Então, eles têm essas benesses. Eu falei, pô, eu pleiteei, né? Eu falei, pô, eu fiz um negócio pra Marinha, vocês iam pagar isso. Eu gostaria, né? Já comecei a tentar desenvolver o meu. Gostaria de ter essas benesses. Aí, toda vez que eu queria programar alguma coisa, foi quando eu tentei fazer a primeira empresa, que lá você ganhava um soldo, né? Você ganha um soldo é um salário militar. Ah, legal. E minha família, pô, humilde, pô, faz diferença eu conseguir pagar o meu soldo, sabe? Me sustentar. Sim. Já saí de casa, já consegui pagar um pouco das minhas contas. Então, desde os 15, 16 anos, você já paga suas contas? Meu pai me ajudou até os 21 e tal, quando precisava de alguma coisa, mas eu sempre fiz o máximo para não ter que precisar de nada. Então, mas desde essa época eu efetivamente pago, sim. Legal. Pra falar a verdade. E, cara, fazia muita diferença. E pensa que quando você tá no colégio naval, cara, pô, você tá lá de farda branca e você é militar. Você tem 16 anos, você é 3º sargento com precedência. Entendeu? Você já tá acima do PM, né? Você tá acima de 90% dos PM da rua. Entendeu? E você tem 15 anos, você tá de farda, aí você chega em casa, aí você chega lá na rua, e o pessoal, o comandante. Aí, pô, o cara começa a falar, conhece minha filha, não sei o quê. Pô, você do nada. Eu que sempre fui nerd, continuo nerd normal, padrão. Pô, você se imbui daquilo, né? Você tem orgulho de si mesmo. Todo mundo tem orgulho. Inclusive, nas horas vagas, tíbia. Nas horas vagas, tibiazinha, exatamente. Foi uma parada que foi difícil de sair. Para isso, eu comecei a me afundar lá em código. Comecei a fazer código para a Marinha, consegui BNS lá. E aí aquilo me ajudou a ter tempo para estudar para o vestibular, para aprender mais de programação. E ao 3º ano, eu interrompi. São 7 anos de formação, né? São os 3 primeiros anos no colégio. Depois você automaticamente, se você passar de ano, você vai para a escola naval, mais 4 anos. Que é ensino superior já, né? É ensino superior. E depois tem 1 ano de instrução. Então, pô, todo oficial que você vê aí de Marinha de carreira, cara, ele passou 8 anos em internato, desde os 15 anos de idade. Muito doido, né, cara? É muito doido. É uma galera com uma capacidade enorme, assim. Eu admiro muito meus amigos. E aí tem um negócio que o pessoal sempre falava, né? Que assim, Jota, você é maluco que você vai sair, né? Porque... Exato. O que você vai fazer aqui fora? Porque, pô, é muito louco, pessoal. Não, veja isso, assim. Pô, cara, família mega humilde, né? O seu pai é taxista, sua mãe é dona de casa, né? Sim. Cara, tipo, pô, um caminho garantido pra ganhar... E você já tem estabilidade. 20 mil reais por mês, não tem como dar errado, né? Ele falou assim, não, cara, vou jogar isso aqui tudo fora porque eu quero programar. Exatamente. E naquela época não era legal, não. Hoje é maneiro. Naquela época não era legal, Naquela época, assim, não, você é um maluco, né? E aí, acho que isso aí não ficou claro, pô. É um concurso público. Você passa, você é concursado público federal, você tem emprego até a aposentadoria. Você não tem que fazer outro concurso. Aposenta cedo ainda, né? Aposenta aos 45 anos. Com salário integral. E aí o pessoal ainda ficava falando assim, Jota, mas você vai perder a viagem de ouro, não é? Uma coisa assim. Ao final da formação, olha como é que os caras colocam. Ao final da formação, você tem a chamada viagem de ouro. Você imagina, cara, todos os seus amigos que você passou 7 anos em internato, então eles viram sua família, cara. Você sofre junto, sabe? Então é um laço que fica para sempre. E você faz uma viagem de 6 meses, acho que por 30 países de navio. Dentro do navio, você tem atividades e tal, faz parte da formação. Mas quando você entra no porto, é lazer. Você tem uns 3, 4 dias aí em cada país. E é o que todo mundo pensa. Você ainda ganha em dólar naquela época e tal. E, pô, é um negócio que chama muito. Você começa... Quantos países? Cara, são uns 30 países. 30 países, legal. Cara, você vai pra Europa, você vai pra Ásia, você vai pra África, você vai pra América do Norte. Você faz tudo, cara. Faz tudo.
E Todo mundo viajando junto no navio da... da Marinha, 6 meses. Todo mundo operando o navio. Exatamente. E, pô, cara, e o lance é, se você faz essa viagem e sai, você tem que indenizar a Marinha, porque ela investiu, pô, é uma formação caríssima, né? Ela investiu você 7 anos. E aí, cara, você fez a viagem, a indenização acho que é uns R$200 mil. Caramba. E, pô, não faz nem impossível, né? Aí eu falei, cara, eu vou sair cedo, até porque eu queria fazer a faculdade. Ó, a partir de agora, nova meta, a gente vai juntar dinheiro aqui na Lud, vamos fazer a viagem de ouro, eu e você. Aí sim, temos que fazer essa viagem de ouro aí, vai ser legal. Pô, é legal, bicho, é legal. Todo mundo, cara, o nego chora na hora que lembra, assim, porque é um negócio... Quando que qualquer pessoa, independente da disponibilidade de dinheiro, vai conseguir juntar os 100 melhores amigos, ficar 6 meses de bobeira, sabe? É muito diferente, aquilo fica na cabeça do cara. Todo mundo te admira, você quer pô, fazer a viagem de ouro, você tá com seus amigos falam, pô, mas você vai sair, cara, você vai desistir. Não Você é um desistir. merda? Não é desistir, não. Eu formei lá. E aí, cara, foi um momento que eu cresci muito. Eu falo que foi a melhor decisão da minha vida foi sair, a segunda melhor foi entrar. Entendeu? Porque mudou minha vida, moldou meu jeito de lidar com as coisas. E você sem cursinho, sem nada, passou com tranquilidade na UFMG, né? Que é Exatamente. hoje é a melhor ciência da computação do Brasil. Também. Exatamente. Naquela época já tinha esse ranking, hoje é, né? E aí eu saí de lá, fiz faculdade para ciência da computação, que era o que eu sempre quis fazer. Foi bom, porque para sair da Marinha, é uma decisão que tem tanta pressão, que, cara, eu tive... Foi uma jornada de autoconhecimento absurda, cara. Eu refletia sobre isso umas 3 horas por dia por 2 anos, assim. Então, quando eu saí, cara, por isso que às vezes eu pergunto, pô, você tá arrependido? Quem teve que tomar essa decisão nem entende essa pergunta, assim, porque você já pensou tanto naquilo, já pensou em todos os cenários, já pensou em tudo. Cara, mas tipo, tem uma coisa que você me contou que eu acho que deveria te causar mais arrependimento. É que tem um cara da sua turma que, pô, cara muito esperto, e, pô, ele tá muito, muito bem na vida hoje. E eu acho que ele é, pô, uma mega referência, assim, pra mim. É um cara que chama Saulo. Sim, sim. Ele tá muito bem. Ele trabalha na Lud. Exatamente. Ele era da minha turma, tava lá direto. E cara, é uma galera muito inteligente, assim, tipo, é muito fora de curva, assim. Eu fiz essa piada que eu tava falando com a minha tia na semana passada, né? Eu vou contar minha história depois, mas eu larguei a faculdade. Eu fazia Federal do Paraná, lá em Curitiba, né? Eu estudava engenharia eletrônica. E aí eu acabei largando a faculdade, aí minha tia outro dia falou assim, mas meu sobrinho, você não quer voltar pra faculdade? Eu falo assim, tia... Tô pensando em voltar. Tem um cara que ele é o melhor aluno, cara, do nosso curso. O cara, pô, puta gênio. E o cara tá muito bem na vida, velho. O cara tá trabalhando na Lud, velho. Exatamente. Aí ela ficou assim, mas por que ele tá trabalhando na Lud? Ele não conseguiu emprego em outro lugar? Eu disse, não, tia, ele trabalhava numa multinacional, ganhava mal bem. Então por que ele foi trabalhar com você? Porque ele ganha melhor com a gente, porque a empresa é pica. Exatamente. Grande Carlão, o mito. Esse é o grande mito, ó. Todo mundo que faz análise de ficha, eu agradeço ao Carlão, que ele é todo mundo, né? Não adianta. Todo mundo, né? Todo mundo, pô, só tem mito na empresa. Exatamente. Mas, pô, foda. E aí, cara, você passou na UFMG. Exatamente. E aí, alguma coisa que eu acho interessante que o Jota... Deixa eu contar essa história sobre você, que eu acho o máximo, assim, né? Que ele chegou na UFMG depois de 3 anos de colégio naval. E o colégio naval, não sei se vocês conseguiram inferir pela história, mas, assim, é um lugar com 200 homens, né, por ano. Não é um lugar muito sensível ou leve, sabe? Suave. É um lugar bem... Né? Então, pô, era assim, a galera do 3º ano, assim, tipo, porra, o 1º ano tinha que fazer tudo que eles mandavam e ele podia pedir qualquer absurdo e você não podia dedurar, que se você dedurasse, o cara era expulso, mas aí o colégio inteiro começava a te odiar. Como é que era o nome? Exatamente, é o SPY. O SPY, então, o SPY é o X9. Então, cara, você tinha que aguentar qualquer loucura que a galera pedia pra você, assim, cara. E aí, então, o Jota, porra, veio desse ambiente pra ciência da computação na UFMG. E como vocês devem imaginar, é um bando de nerdão. Exatamente, como eu, não tem problema. E aí chegou uma galera que era um período acima dele, ou seja, entrou na faculdade 6 meses antes e veio falar pra ele assim, vou fazer trote com você. Vai fazer Você tem que fazer tudo que eu quero, tá ligado? Ele falou assim, não. Na Marinha, trote era, pô, tomar porrada, sabe? Aí chega o cara lá que quer pintar minha cabeça, eu falo, cara, se eu enxergasse legitimidade nessa pessoa, tudo bem, mas, pô, você passou 3 anos tomando todinho em casa, comendo Ruffles, vendo Discovery Channel, você chegou aqui, vai passar 6 meses, eu vou formar antes de você, e você quer ser o bichão? E na época, trote era muito pra você se integrar, pra ir nas festas, conhecer as pessoas. Só que ciência da computação não tem festa. Não tem mulher não também. Não tem mulher também, entendeu? Então, não adianta, você não vai... Não vale a pena, Não né? serve pra nada. Como não serviu, não teve consequência nenhuma. Eu peitei todo mundo, arrumei briga com metade da faculdade. e foi assim. E aí depois acabou dando tudo certo, né? Mas aí o pessoal não gostava dele porque ele era carioca, né?
Pessoal, cara, na verdade eu sou fluminense, né? Eu sou no interior do Rio, de Volta Redonda. É uma parte do Rio que é uma das únicas partes que são mineiros, tem raízes mineiras. Então é uma das poucas cidades do estado do Rio que não fala do jeito que eu falo, inclusive. Volta Redonda? Não fala do jeito que eu falo. Só que eu fui pra Angra, cara, internato, e lá todo mundo é do Rio, mas, assim, é mais de 90% da grande Rio, né? Cara, pô, você não consegue nem zoar os outros, porque você vai zoar o cara, você fala, pô, seu bosta, ele, bosta, a zoação vira pra você, entendeu? Aí, cara, lá no meio, pô, eu fui aprendendo a falar assim, descobri que é muito mais fácil, você tem que gastar muito menos energia. Você pula sílabas, né? Pula sílabas, fala o que você quiser. Mas aí a galera da faculdade pegava mal, né? Você chegava em Minas, cara... Assim, qual é mané? Falava, chamar de mané, os caras falavam assim, tá me ofendendo? Exatamente. Eu descobri que, pô, em Minas, se você fala e aí mané, pô, você tá xingando a pessoa profundamente, né? Então eu sofri um bocado com isso, cara. Eu não diria, não sei se eu posso acusar isso, mas, cara, eu tive uma resistência enorme. E se você perguntar pros meus amigos lá de Minas... Eles vão falar que era por causa do sotaque. Eu lembro da primeira aula, geometria analítica, álgebra linear. Eu lá no fundão, o professor perguntou, aí eu falando, professor, eu tô com uma dúvida, como é que é essa parada aqui e tal? Meu irmão, todo mundo virou assim, parecia que tinha um alienígena no fundo da sala. Eu falei, desculpa aí. E eu tinha acabado de sair, então tava muito à flor da pele. Que massa, cara. E aí, quando você tava lá na FMG, você passou pra Colômbia, né? Que é a melhor faculdade do estado de Nova York, né? E uma das melhores do mundo. Exatamente, fiz um programa de intercâmbio, fui admitido na Universidade de Colômbia, pô. Foi Ciência Sem Fronteiras, né? Foi Ciência Sem Fronteiras. Na maior parte dos rankings. Agradece a Dilma aí, pô. Exatamente, brigadão, mamãe. E a sexta, pô, era a sexta do mundo, eu tinha sonho de ir pra uma, chama Ivy League, né? É a liga das 6 principais, 7, não lembro o número, universidades americanas, tem excelentes universidades que não são Ivy League, mas elas são tradicionais, assim, mais antigas. E, pô, fui aprovado, foi bem legal. Passei um ano lá estudando algumas matérias de ciência da computação e foi onde eu aprendi ciência dos dados, ciência de dados, né? Fiz a primeira matéria de introdução a machine learning lá, né? Aprendizado de máquina. E, pô, descobri um negócio que eu gostava muito, que é um jeito diferente de fazer código, né? E fazer inteligência artificial. Comecei a estudar aquilo, voltei pro Brasil. Tive a oportunidade também de fazer um estágio de pesquisa como voluntário no MIT, que era um lugar que eu sempre, quando era criança, sabe, eu falava, pô, esse lugar é incrível, né? Para quem é técnico, é o maior instituto de tecnologia do mundo, né? Lá em Massachusetts. Fiz um projeto lá. E tudo isso me ensinou que, cara, a gente consegue fazer tudo, cara. Não tem nenhuma mágica, não tem nada diferente. É isso aí, cara. Você tá assistindo o Jota aqui, você deve pensar assim, pô, esse cara é um gênio e tal. E ele é mesmo, assim. Quando você vai conversar com ele, cara, ele é tão mongoloide quanto eu. Eu sou a prova que todo mundo pode conseguir, cara. Porque, pô... Não tem nada de especial, cara. Acho que foi a maior coisa que clicou na minha cabeça, que dá pra fazer, é só você se esforçar, é só você cuidar, sabe? Ainda mais hoje com a internet, tá tudo lá. O melhor conteúdo do mundo, todas as aulas que eu tive estão de graça na internet e é aquilo mesmo, cara. É só pegar aquilo lá e estudar, sabe? Inclusive, você tava no FMG, mas você aprendia com o vídeo dos indianos, né? Exatamente, eu aprendia com um vídeo de indiano na internet. Como era o nome do cara? Eu não lembro, a gente chamava ele de Ye. Ye. Porque ele falava little Ye, small Ye. Small little A, small A. Então, pô, dá pra você... Realmente, hoje, se você quiser aprender, tem tudo online, né, cara? Pra você conseguir... Tudo. E assim, não é que tem online alguma coisa. O melhor conteúdo do mundo, explicado da forma mais didática do mundo, na maioria dos assuntos, está online. Inclusive, como criar uma imobiliária milionária está aqui Exatamente. No podcast Imobiliária Milionária. Exatamente, E, cara, e não é também porque só tem anjo e tudo mais. É porque a internet hoje é um ambiente muito melhor, onde vale a pena economicamente você passar bom conteúdo e ensinar as pessoas, sabe? Então, dá para fazer sem segunda intenção, sem nada. E, pô, isso me fascina, cara. Eu acho que eu tenho essa pira aí de que eu não posso take for granted a oportunidade que a internet me deu. Eu aprendi a programar indo lá no Google e colocando apostilando, e tinha apostila de graça, sabe? Em fórum. Pô, é muito louco. Minha vida seria... Eu descobri do Colégio Naval dessas paradas também online. O professor falou, mas eu descobri tudo online. Fui no site, baixei a ementa, perguntei para uns amigos meus, eu não fiz cursinho para entrar, procurei na internet. E, cara, tá bom. E lá é incrível. Tem tudo, né, cara? Cara. Inclusive, o Jota se tornou um mestre churrasqueiro só vendo vídeo do YouTube, cara. Exatamente. Ele faz carne assim que eu não acho em restaurante nenhum carne mais gostosa que a do Jota, cara. Só assistindo o vídeo de quem?
Vídeo do Guga Foods e do Netão, do Bom Bife, Isso aí, e Adam Ragusa, todo mundo lá, eu fico vendo esses caras. É isso, a Luísa ela zoa que eu sou a Barbie Profissões. Porque qualquer coisa que eu pego, eu falo, cara, eu vou fundo naquilo, depois eu abandono. Mas o bom de churrasco, eu comecei a tentar pegar esse ímpeto e levar para um lado ou para o outro, que o bom do churrasco é que pô, você pode usar e o pessoal nem liga, assim, a partir de certo ponto. Algumas outras coisas além de churrasco que você já teve uma fase? Nossa, stand-up, eu adoro stand-up, muito, muito, muito stand-up. Vejo muito até hoje, pra caramba, assim, acho uma forma de arte absurda. Música, então eu gosto de cantar hoje. Agora o Jota tem uma dupla sertaneja, né? Com o J. Juni Renner. Grande Renner Leite aí, abração pro Renner. Exatamente. Tá fazendo composições maravilhosas, eu sou o fã número 1, já canto Exatamente, todas. é maravilhoso. Churrasco também. Xadrez. Xadrez já foi, só que xadrez eu abandonei porque, cara, tem que gostar muito pra ficar bom, porque você tem que treinar demais, 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 demais. Outra coisa que fala bastante, né, na escolha de hobby, eu entendi que ninguém gosta de nada. Ninguém gosta de xadrez, ninguém gosta de churrasco, eu não gosto de cantar. A gente gosta de ganhar. Gosta de ganhar. Então você vai fazer um hobby, faz um que você acha que você é bom. É por isso que quando você vai pegar um videogamezinho no celular, você começa a jogar a parada e você fala, pô, eu acho que eu sou a melhor pessoa do mundo Os nisso. melhores jogos são assim, né? Os melhores jogos são assim. E aí vai levando, cara. Eu fui vendo nessas onde a curva inicial é mais tranquila, e eu consigo gostar de... Só que xadrez não, xadrez é muito frustrante. É, muito difícil, né, Muito cara? difícil. E assim, você sempre vai estar jogando com alguém que é tão bom quanto você. Então, mesmo se você ficar muito bom, você vai jogar online, você vai perder 50%. Então, você nunca vai... Assim, eu tive muita dificuldade de sentir avanço. Cara, dentre essa sua característica, né, de você ficar maluco sobre um assunto e full retard, que a gente chama, né, que é tipo retardo mental, assim, só pensar nisso. Exatamente. A gente teve uma coisa que eu sou muito grato é que você faz isso com as coisas da empresa, né? Isso faz com que você se torne um profissional cada vez melhor e tal, né? Obsessivo. E, você teve uma fase que você ficou obsessivo sobre produto, né? Obsessivo, eu acho que, sei lá, acho que vai ter muito corretor que vai ver isso daqui, mas tem muita gente no LinkedIn que é teu fã, que provavelmente vai querer ver, porque é a primeira vez que Jota tá contando a história dele ao vivo, inclusive. É verdade. Né? Nunca teve a história dele gravado. Conta pra gente um pouco, cara, sei lá, essa tua jornada de produto e como que isso resulta no produto da Alude hoje, que, pô, os corretores adoram e qualquer maluco consegue chegar lá e consegue usar, mesmo se tiver 70 anos e só souber usar o WhatsApp. Exatamente, cara. Duas coisas. A primeira é não largar o osso, não sair de cima, cara. Você tem que ser obsessivo, você tem que ver o detalhe. E o que ficava na minha cabeça é que, cara, da mesma forma como eu aprendi tudo lá, a minha internet é a mesma da do Vale do Silício. O meu dedo é igual deles. Eu já fui pra lá, a gente não é menos inteligente, não. Então por que o produto aqui é pior que o de lá? E, cara, fiquei nessa pergunta, abandonei tudo, assim, acho que muito da metodologia de produto, ainda mais adotada no Brasil, ela é uma religião. Cara, eu acho que uma evidência de que os produtos aqui são ruins, né, e a galera do mercado imobiliário sabe muito bem disso, é quando você tem que contratar um produto, você tem que pagar uma taxa de implementação, né? É, a taxa de implantação. É muito difícil fazer sem isso, mas para um pequeno negócio você não deveria pagar uma taxa de implantação. Exato. Se você for ver o Shopify, porque, pô, uma empresa gigantesca americana, pô, o produto deveria ser simples o suficiente para você conseguir entrar e implantar, sobretudo se você está falando de pequenos negócios. Agora tem que pagar uma taxa para alguém te ensinar para usar o produto que eles criaram, né? Exatamente. E assim, pô, a partir de certo ticket isso aí até vem, só que eu acho que é usado de forma errada. E aí, cara, nessa pergunta constante, a gente passou o ano passado inteiro falando, cara, vamos fazer o melhor. Estudei muito de design, estudei muito de UX, eu fui um cara que sempre... UX, para quem não sabe, é User Experience, ou seja, como que é a experiência do usuário, como que você faz as telas de maneira que o usuário consiga saber exatamente o que fazer. Exatamente. E aí eu aprendi outro truque incrível, que é pegar referência. E referência, cara, não tem borda, não tem nada. Você copiar uma referência que é a melhor do mundo, ou você copiar a referência que é a melhor do seu bairro, dá o mesmo trabalho. Só que muitas vezes a pessoa não consegue se remover, olhar para trás, enxergar qual que é o melhor e ela, sei lá, tem medo daquilo. Então, pega a abstração do problema que você está tentando resolver, por exemplo. Eu estou pensando, fazer uma landing page, uma página inicial nova para a Alude, que é o que vai sair essa semana. Um exemplo até fora desse que foi o do ano passado. Pensa no problema. Eu quero uma landing page onde as pessoas vão entender do produto, onde vai ser aproximadamente self-service. Cara, quem que é o melhor do mundo que faz aquilo? E vendo o que ele construiu, será que eu consigo, vendo o resultado final,
imaginar o que ele pensou para chegar naquela solução. E, cara, você aprende 10 vezes mais assim. A gente tem uma coisa... É algo para chocar mesmo dentro da empresa, que a gente fala que é proibido inovar. Porque inovar, muitas vezes, é uma desculpa que a pessoa tem para não pesquisar referência, para não pesquisar o que tem de melhor. Então, pô, inova. Antes, faz o fundamento. Exato. Antes, aprenda porque o que está feito. Porque, cara, para que eu vou pagar todo esse custo de aprendizado, sendo que eu posso partir de onde a melhor empresa do mundo parou? É você usar toda a cabeça, todo o gasto que eles tiveram com dezenas de designers e um monte de gente pensando, simplesmente pegar tudo aquilo lá e falar assim, cara, vou me apropriar disso, colocar a minha pitada de sal, que é, porra, adaptar para o meu negócio. Lógico. E já parte de um negócio muito bom, né? Isso, inclusive, é um negócio que a gente fala muito aqui no podcast, né? Que o corretor, o dono da imobiliária, ele comete esses 2 erros que o Jota acabou de mencionar. Primeiro, ele, ao invés de se inspirar no melhor do mundo, ele quer se inspirar no concorrente dele, que é no vizinho, né? Sim. Então, ao invés de olhar para o melhor do mundo que tá fazendo isso, ele olha para o vizinho para ter as ideias dele, para ver o que ele vai fazer. E segundo, ele... Ao invés de tentar, cara, se inspirar em quem tá fazendo certo, ele simplesmente tenta falar assim, cara, tive uma ideia aqui, vou tentar... É aquele jogador que dribla, mas não sabe dominar uma bola? O cara faz o fundamento funciona, e depois que você sabe o fundamento, aí você ganha o direito de discordar daquilo, e você vai ver como é que você vai aprender muito com isso, cara. Muito. Todo mundo começa assim, meio, pô, mas não é o meu... E sempre funciona. E outra coisa é que as pessoas fazem isso sob a premissa, elas copiam o vizinho ao invés de copiar o melhor do mundo, porque elas acham que vai ser mais fácil. Não vai ser mais difícil, porque esse cara tá mais confuso. Eu juro pra você que vai ser mais difícil. O cara tá confuso. O cara que tá no topo do mundo lá... E você precisa conseguir abstrair a ideia, né? Então, tipo... várias coisas nossas são inspiradas no Shopify. Eu não consigo fazer exatamente tudo que o Shopify faz. Porque é um negócio diferente, né? Exatamente. Mas eu pego inspiração para como é que eles resolvem este problema e como eu consigo pegar esse problema e aplicar no meu contexto. Isso é pegar referência, Isso que dá trabalho de verdade, né? E dá muito trabalho. E você aprende muito. Mas o que dá trabalho mesmo é você fazer coisa que as pessoas não gostam, né? Que é você jogar tempo fora. E exatamente. Depois tem que ficar voltando nisso. Então, cara, a gente inclusive tem uma piada que a gente faz aqui direto, né? Que é sempre que sei lá, o padrão do mundo é o jeito, sei lá, que o Shopify faz, e aí chega alguém querendo aí o Jota chega e fala assim, não, mas o Shopify faz desse jeito, mas a gente vai fazer diferente. Fala assim, não, pô, Shopify vale dezenas de bilhões de dólares, tem, pô, mais de 100 designers, um monte de gente de produto, tá pensando nesse negócio faz 10 anos, mas não, quem sabe é o Jota, lá de Volta Redonda. Exatamente. Então você vê, pô, o checkout do Mercado Livre. Cara, o Mercado Livre, se ele errar uma vírgula no checkout, ele perde milhões. Aí vai o Jota lá de Volta Redonda e fala, eu quero esse botão aqui. Fala, porra, Jota. Pô, peraí, né, cara? Vamos fazer assim, então? Aí depois você faz o outro, porque a chance dessa ideia que eu tirei do bumbum agora ser melhor do que o cara que tem muito a perder é 0. E o legal de empreender é que é isso, cara. É que, tipo, você pode ter a melhor razão do mundo. Se você fizer a coisa errada, com o coração certo, você vai sofrer as mesmas consequências, cara. Exatamente. Exatamente a mesma consequência. Então, pra quem gosta de produto, cara, fica isso aí realmente foi uma das coisas que mais fez a diferença aqui pra gente na Alude, pra conseguir fazer produtos muito bons, muito rápido, né? Exatamente, cara. E assim, fazer a pergunta, modela o problema, faz a conta, sabe? Tem muito pensamento mágico. Tem muito pensamento mágico em produto que é o traço do amador, tá ligado? É aquilo porque é aquilo que funciona. Não, tenta trazer até seu resultado e pensa em receita. É difícil. Ninguém dá dinheiro por acaso. Você tem que gerar valor pro cara. Seja transparente, que aí você vai se guiando pro caminho certo. Eu acho que vale assim, baseado nisso tudo que a gente tá falando, né, pra imobiliária que tá assistindo, cara, o que é o teu produto, né? O nosso produto é a plataforma da Alude, que você entra lá e você precisa entrar, e você precisa ter uma experiência maravilhosa, a gente precisa conseguir você cumprir o teu objetivo, e não só isso, também ficar admirado com a facilidade que foi, cara, tem que ser melhor que os concorrentes, etc. Você, como imobiliária, o teu produto, no caso, é a experiência completa do cliente, né? Desde a primeira interação que ele tem com você ou com algum imóvel, até o nível de serviço que você presta, cara, toda a parte de fechamento e também o que acontece depois do fechamento. Né? Tudo que você vai prestar de administração, por exemplo, tudo isso é a experiência do teu cliente. Se qualquer parte da experiência do teu cliente, cara, tá trazendo algum atrito, tá trazendo alguma dificuldade, você precisa conseguir se inspirar nas outras empresas que estão fazendo isso melhor que você e, cara, conseguir se inspirar. Como que você pode fazer isso? E não olhar só para o mercado imobiliário, mas também olhar fora do mercado imobiliário, né? Outras empresas de serviço que fazem coisas interessantes que você pode estar adaptando para o teu processo, certo? Exatamente, cara. Isso daí, para você criar um bom produto, dar um bom atendimento, você tem que escolher no que você vai se focar. E você tem que... Cara, isso muito vem da humildade de falar, pô, eu não sei mais do que essa empresa que gastou 200 milhões para fazer esse processo. Provavelmente eles têm boas razões para fazer isso. Será que eu, olhando a solução deles, eu consigo chegar nos princípios que levaram eles a fazer isso? E você aprende, cara. Tá tudo lá.
Exatamente. De novo, a internet, cara, é um lugar maravilhoso. Assim, acho que é uma ferramenta que já transformou a humanidade, não vai parar de transformar a humanidade, simplesmente porque a informação tá lá. E a gente está aprendendo a utilizá-la. A gente não sabe utilizar muito bem. Mas quem utiliza bem, simplesmente tem mais resultado. Com certeza. Só isso. E, cara, eu acho uma coisa legal também, né? Quando você vai olhar pra uma referência, né? É muito normal que a pessoa fale assim, não, mas isso aqui não aplica pra mim. Isso aqui não aplica pra mim, né? Então, por exemplo, sei lá, muito imobiliário, às vezes vai olhar o quinto andar, né? E fala assim, cara, o quinto andar só funcionou porque eles têm negócio de fiador de não tem fiador. É. Então, pô, já que eu não posso fazer esse negócio de não tem fiador, porque eu acho que é loucura, eu vou cagar pra tudo que eles fazem e, porra, vou só odiar os caras, não vou tentar aprender nada com eles, né? Pô, honestamente, se você tentar aprender atendimento com o quinto andar, você tá ferrado, porque o atendimento exatamente, é ruim. É uma experiência nojenta, assim, tipo, porra, os corretores, não todos, né? Claro que tem corretores lá que são muito bons, mas os que eu peguei, cara, foram experiências muito ruins. Eu fui cliente, o processo de entrada é melhor, porque o processo de entrada médio é ruim, só que, pô, depois é muito pior. É ruim pra quem não é cliente da Lud, né? Exatamente, assim, cara, foi uma das motivações de fazer a empresa, que eu falei, cara, isso não é difícil de construir, sabe? Vamos construir e liberar pra todo mundo. Vamos fazer com que o mercado seja melhor, Vamos fazer porque, assim, você tá pagando um prêmio, eu tô falando como cliente que eu fui. Você tá pagando muito a mais no aluguel, cara. O preço médio, eu sei porque eu paguei todo... Pô, você tá pagando todo mês um imposto de R$1.000 pra você não ter tido problema lá no início. Então, no final, você acaba indo quando você não tem outro jeito. E eu não tinha outro jeito. E, cara, isso é um problema simples. Não era pra ser difícil você ter uma cotação na hora. Não era pra ser difícil essas coisas. Só que, enfim, outra coisa que a gente é diferente. Todo pitch de startup é, pô, vou substituir o corretor, vou matar o corretor. Em nenhum país do mundo sequer andou nessa direção. Nenhum país grande, pelo menos. Nos Estados Unidos, por exemplo, o Zillow, uma empresa gigante, incrível, promete isso há 10 anos. Não só não atingiu, como andou na outra direção. Isso é uma prova científica. Por quê? Porque é um mercado fragmentado, você precisa de capilaridade. O atendimento é importante. É uma transação muito importante, cara. A mais importante da vida de muitas pessoas. É a mais importante da vida. Mesmo a de locação, pô, é uma parada que tem um impacto gigante na sua vida. Todos os dias, né, cara? Todos os dias você vai lembrar daquilo, é a sua transação financeira mais importante. E a gente acaba ficando refém de pagar preço abusivo simplesmente porque ninguém tá ligando pra esse cara. Aí, pô, aí chega os bonitinhos, pô, levanta um monte de coisa, pô, o corretor é um cara que ganha muitas vezes, pô, não é uma pessoa rica. E aí, pô, seria injusto a gente chegar lá, levantar tantos milhões e falar, pô, vou matar esses caras aqui. Não existe isso. E não é porque é bonzinho, não, porque não é uma estratégia vencedora mesmo. Se você for olhar o dado dos outros mercados, você precisa desse cara na situação. Pois é. Essa é a tese da empresa. É uma coisa que eu reflito muito sobre, né? Já fez algumas pautas, mas, pô, por que o corretor de imóveis não vai morrer? Por que a imobiliária não vai morrer, né? Porque, cara, geralmente você consegue fazer uma compra sozinho quando você sabe o que você quer, né? Mas, cara, quando você tá pegando um imóvel, as pessoas não sabem o que elas querem. Elas não entendem direito o que precisa num imóvel pra fazer com que a vida de fato dela seja melhor, né? Então é o que a gente sempre fala. O que vai morrer é o corretor que só abre porta. O cara que não agrega em nada no atendimento, esse daí, pô... Esse aí já tá indo. Já tá indo, tá trabalhando no quinto andar lá. Exatamente. Tá justamente isso, cara. Então, pô, agora o corretor que vai, ele agrega, ele te ajuda a achar um imóvel bom que de fato resolve a tua vida, faz a tua vida diariamente ficar melhor. Esse cara, ele tem muito espaço e vai ganhar cada vez mais espaço, né? Exatamente, assim, tem esse... Pô, eu fico muito tempo viajando, gente. A minha tarefa principal da vida é ficar pra frente, olhando assim, pensando, eu reflito muito. Então, pô, em toda situação onde você tem uma simetria de informação, você tem duas partes que vão executar uma transação importante pra caramba, complexa, porque cara, depois eu entendi, eu falei, pô, o aluguel ele tem que ser fácil. O aluguel não é fácil. Geralmente é um proprietário cedendo o bem mais importante da vida dele para uma pessoa desconhecida. Pô, tem cuidado, não tem jeito, vai ter, como tem, inclusive em digital. Só que, pô, é entender onde dá para melhorar. E toda vez que você tem uma transação onde é muito desbalanceada, vamos falar outra transação. Então, eu vou abrir o capital de uma empresa na bolsa. A média de quem faz isso é 0,5. Ninguém sai... O empreendedor, muitas vezes, ele não cria 10 empresas durante a vida que abre capital na bolsa. É uma. É nenhuma, né, no caso? É, nenhuma, a maioria, né? Mas vamos falar, pelo menos os que fazem isso mas só uma. E você tem as outras partes lá que muitas vezes são investidor no roadshow e tal. Essa daqui até faz mais. Mas, cara, esse cara tem a transação que é a mais importante da vida dele, ele faz uma vez e ela é complexa. Ela é complexa porque ela é importante. Cara, tem alguém que faz ela 10 vezes por mês, porque o trabalho dele é intermediar isso.
Então ele vai ter mais conhecimento regulatório, ele vai ter mais conhecimento para te livrar dos problemas, e é o banqueiro, o, cara, o investment banker, né? O banqueiro de investimento, que é o cara que faz essa transação. Ele não Jota some. tá todo London hoje, né? Eu tô demais. É que eu uso Nubank e andava de Yellow, então eu sou muito London. É que, cara, infelizmente a melhor literatura hoje, a grande maioria tá em inglês, né? Então Todo em inglês. Infelizmente, é uma barreira que existe ainda para ter acesso realmente ao melhor do mundo. É você conseguir saber falar inglês, né, Vai estar escrito, não precisa nem falar, mas ler. Ler inglês faz muita diferença. Ô, Jota, mas a gente já tá entrando muito no negócio, né, cara? Vamos fazer um quadrinho de você, eu contando minha história, você me tirando aqui. Vai lá. Conecta as histórias. Vamos lá. Conta um pouquinho de Smart Leak. É isso, Smart Leak. Boa. Minha história, né, pra quem não conhece, vê aí, tipo, eu falando, mas eu já morei em 15 cidades no decorrer da minha vida. Eu nasci em São Paulo, quando meu pai ele trabalhava na Ford. Eu tive, bastante privilégio de quando eu tinha 2 anos de idade, eu mudei pros Estados Unidos pra Michigan, né? E aí, fiquei 2 anos lá, aprendi até a falar inglês antes de português. Tô esperando chegar nos 14 anos de idade pra ver se vai ter algo incluso nessa história. Eu ia pular essa parte. E aí, cara, eu voltei, morei em Campos do Jordão, depois eu fui pra Taubaté, depois, cara, quando eu tava em Taubaté, eu era gordinho, né? E minha mãe falou assim, filho, temos que botar você pra fazer algum esporte. Eu sempre fui meio torto das pernas, não conseguia jogar futebol. Aí eu falei, vou tentar... Ela falou assim, faz uma aulinha de tênis aí. Aí a gente foi, comecei a jogar tênis e eu fiquei maravilhado. Falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida e tal. E aí, cara, eu simplesmente comecei a abandonar os estudos, fazer tudo assim, só queria jogar tênis minha vida inteira e tal. Por sorte, consegui jogar no mundo inteiro e tal, joguei. É uma das coisas que eu faço bem, é jogar tênis, jogo pra caramba. Joga mesmo, fazer reunião com ele, você tá conversando, ele tá assim, ó. Ele tá batendo com uma raquete inexistente. E, no começo... E são movimentos complexos. Às vezes ele mete um... Às vezes ele mete slide. Ele mete slide. Não, eu tô na balada, eu fico dançando no tênis aqui. Ó. É verdade. E aí, cara, quando eu acho que eu tinha acabado de entrar na faculdade, né? Então, tipo, eu tive a oportunidade de fazer faculdade nos Estados Unidos com bolsa, etc. Mas, cara, eu preferi ficar no Brasil, que eu não aguentava mais jogar tênis, porque, cara, teve uma semana, né, que sei lá, você tá no juvenil, você tá partindo pro profissional, e, cara, é muita pressão, assim, porque você não estudou direito a vida toda, apostou tudo no tênis, se você não tá ganhando, bicho, cara, você vai ser um fracasso só. E é tudo ou nada, né? É tudo ou nada, cara. Aí teve uma semana que eu destruí 3 raquetes na mesma semana, assim. Caralho. Então, que eu tava, tipo, maluco da cabeça, assim, tipo, eu perdi um ponto, eu dava uns berros, assim, parecia que o capeta encarnava em mim. Eu falei, eu acho que tá na hora de parar, tá ligado? Graças a Deus eu fiz o Enem e, sempre tive muita facilidade com a escola e tal. Consegui passar em engenharia lá na Federal do Paraná. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu falo Federal do Paraná, mas são 2 diferentes e tal. A Tecnológica só tem engenharia, então é tipo a Federal do Paraná, só que muito virgem. Só tem engenharia, cara, é terrível. E aí, cara, quando eu fui pra lá, acho que foi mais ou menos nessa época que eu conheci o Jota. Opa, peraí, não. Aí. Passou direto. Tem uma coisa que é uma parada marcante, que é o apelido dele, é que ele, aos 13 anos, 15 anos, esse Tarzan nórdico, ele foi colírio da Capricho, pô. E o nome dele, chegou lá, você pode falar o Galeguinho da Lude, o Lourinho da Lude ou o Colírio da Lude. Então, ó, cara, tá aí. Pelo amor de Deus, que corta essa parte. E aí, cara, quando eu tava na faculdade, foi quando eu e o Jota a gente se conheceu numa viagem, né? Exatamente, lá pra Campos. Foi em Campos, né? É verdade. Eu lembro o momento que eu vi o Alê. Tinha aquele Tarzan nórdico, o irmão dele falava tanto dele, mas tanto dele. Eu tenho esse irmão, cara. Ele joga muito tênis. Ele é todo fortão. Todas as meninas amam ele. Não sei o quê. Eu falei, eu quero conhecer, cara. Aí chegou, eu falei, é isso mesmo. E aí, cara, eu e o Jota, a gente, como você pode ver, a gente faz piada o tempo inteiro, assim, né? Então, uma das melhores coisas que aconteceu pra empresa, inclusive, foi a gente começar a trabalhar de casa. Exatamente. Porque a gente ficava um do lado do outro o dia inteiro, assim, cara. No começo da empresa, a gente era só eu e ele no escritório, né? No começo, eu e ele na minha casa, né? Exatamente. A gente trabalhando de lá. E, 16 horas por dia, passava mais tempo com ele que nossas respectivas, né? Que em casa, que dormindo. Durante a semana a gente nem via, né? Eu morei, desde que eu vim pra São Paulo, eu moro junto da minha mulher, Luísa. E, cara, eu passava às vezes segunda a quinta sem ver, porque, tipo, eu chegava, ela tava dormindo, eu saía, ela já tava dormindo. Ela tava no trabalho já, né? Não, às vezes ela tava dormindo mesmo. E a gente, ou no trabalho, verdade. E a gente, cara, trabalhando frenético o dia inteiro, cara. Eu e o Jota, a gente acordava, trabalhava junto, malhava junto, almoçava junto. Fazia tudo. E, cara, era assim, era piada o dia inteiro, né? Era até legal, era uma época bem legal, era né? Muito maneiro, muito maneiro, só que, não fazia mais nada, cara, é impossível. Eu tava lá, E aí?
Não Aí, funcionava. pô, a gente começou a jogar xadrez um contra o outro, assim, cara. Então, pô, a gente começou a trabalhar de casa, ficou muito produtivo. Não, e a gente era competitivo, a gente apostava qualquer coisa. A gente tinha a gente tinha um painel que, assim, se alguém chegasse... Não, tinha várias regras. Quem chegasse mais cedo ganhasse um ponto, quem saísse mais tarde ganhava um ponto. E aí, no final de semana, a gente auferia e quem perdesse era um merda. É, isso aí. Entendeu? Aí tinha dia que tava 11 da noite já, a gente tava olhando pra casa do outro lá. Aí a E aí, gente, tipo, vamos concordar em ir embora agora. vamos embora cara. junto? Vamos pro boteco? Várias vezes a gente teve que concordar na hora de voltar, porque tava ficando um pouco saudável. Exato. Mas aí só chegando nessa parte da minha história, né, cara, eu morava em Curitiba e, cara, pô, todo dia, como um bom aluno de Universidade Federal, né, cara, não tinha muito dinheiro pra fazer qualquer coisa e tinha, cara, uma galera da minha sala, que Universidade Federal, pra quem não sabe, a grande maioria de quem estuda lá é playboy, né? Sim. E, pô, o pessoal, eles iam todo dia, falavam assim, cara, vamos ali no Burger King tomar um milkshake. Só que o milkshake, bicho, era R$10. O almoço no restaurante universitário é R$2,50, né? Então era 4 almoços pra tomar um milkshake, assim. Os caras tinham que ser muito ricos pra fazer essa porra. E aí eu falei, cara, pô, quero ganhar grana, né? E aí eu tentei arrumar um emprego, só que, pô, no primeiro ano de faculdade ninguém quer te contratar e tal. Na ciência da computação, o Jota tinha, porque ele era empreendedor já, né? É, sim, já eu tinha que arrumar um jeito de ganhar dinheiro. Ninguém ia te contratar. Ninguém mais tinha também. Ninguém mais tinha, né, cara? E aí, pô, eu não consegui emprego e a única pessoa que me aceitou me dar algum dinheiro, que não era um emprego de verdade, era pra ser assistente de corretor de imóveis, né? Aí sim, tudo começou. Aí tudo começou, cara. E eu vi que, pô, eu queria passar o dia inteiro, pô, fazendo visita e tal, ajudando o corretor a fechar cliente, etc. Mas eu passava o dia inteiro fazendo burocracia, fazendo fechamento de aluguel, fazendo, pô, análise de crédito, fazendo, pô, marketing. Eu tinha que fazer tudo. E aí eu vi por que o corretor tinha que dar uma experiência ruim pro cliente, né? Porque, cara, não tem tempo de dar uma experiência boa, porque tem que ficar o dia inteiro fazendo esses trabalhos manuais e tal. E aí, cara, acabei saindo do mercado imobiliário, porque eu tive a chance de trabalhar numa empresa chamada eBanks, que é uma empresa que basicamente ela processa pagamento pro Airbnb, pro AliExpress, pro Spotify aqui no Brasil. E, cara, essa empresa eu entrei, tinha 40 pessoas, hoje tem mais de 1.000 pessoas, assim, o negócio vale $4 bilhões, eu acho. Então, pô, uma empresa deu super certo e, cara, eu, como já vinha de jogar tênis e tal, cara, eu sempre fui um cara muito trabalhador e tal, então, cara, desde que eu entrei lá era ritmo frenético, assim, eu era sempre o primeiro a chegar, o último a sair. E aí, cara, comecei a mandar super bem na posição de vendas, né? Que foi onde eu comecei a minha carreira. E me tornei o melhor vendedor da empresa e eles me deram a oportunidade de eu ir trabalhar em São Francisco, na Califórnia. Aí eu larguei a faculdade, fui pra São Francisco, fiquei 6 meses lá. Depois quando eu tava lá, eu conheci um cara que ele tava fazendo uma startup em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Exatamente. Esse aqui foi lá pra terra dos ídolos dele, lá da Atitude 67. Isso aí, Atitude 67, cara. Aí, pô, abraço pra galera do Mato Grosso do Sul, ia direto na Valley Pub. Muito bom. Curti uma baladinha, era muito massa. Mas, cara, aí, pô, eu fui o primeiro funcionário lá, cara, como head de growth, e aprendi muito sobre marketing. Foi basicamente meu playground, assim. Nessa empresa a gente conseguiu fazer mais de 18 mil vendas em 9 meses, se eu não me engano. Então foi um... Cara, a gente aprendeu como fazer venda em muita escala, que é um negócio que a gente aplica muito na Alud hoje, né? Então, sim. Pra você ter uma noção, hoje a gente tem mais de 3 mil imobiliárias, cara, mas só no mês passado foi 250. Sim. Então, pô, usando estratégias de marketing que, cara, não só são aplicáveis para o nosso negócio, mas para esse outro negócio, mas no mercado imobiliário, em qualquer lugar, essas estratégias funcionam. E se você acompanha o podcast, eu já falei sobre várias delas, né? Então você já sabe. E aí, cara, depois disso, eu resolvi que eu queria começar minha própria empresa, mas eu não sabia programar direito, que eu vi o Jotinha, né? Já era meu amigo. Eu via, porra, o Jotinha ídolo, programador, foi lá pra Colômbia, pô. Cara, hoje ninguém mais me respeita como programador na empresa, mas... Mas o bicho sabe, o bicho é foda. E aí, cara, eu passei no negócio chamado 42, que é a escola que um bilionário francês criou, que é uma escola que não tem nem aula, nem professor, é só engenharia da computação e você project based, ou seja, tipo, você só faz projetos, você vai fazendo um projeto atrás do outro pra você aprender a programar e é 100% de graça pra você morar e estudar. Então eu fui pra Califórnia, que era onde ficava a escola, e, cara, fiquei morando lá por 6 meses, acordava, programava, comia, dormia. Eat, sleep, code, repeat, né? Exatamente. Eu só fazia isso da minha vida, cara. Eu e um bando de chinês lá... chinês, mas também tinha tailandês, tá? Só pra não falar que exatamente. E, cara, a gente ficava o dia inteiro programando, assim, tinha um sistema de níveis, então, tipo, o negócio era meio ranqueado, assim, então se você não tava subindo de nível rápido, você era um merda, entendeu? Sim. Aí, cara, eu ficava frenético, assim, acabei como um dos melhores da turma. E, cara, deu 6 meses, eu voltei pro Brasil, e aí foi onde nossa linda história começou, né, Jotinha? Exatamente. A gente já tava paquerando, né? Falou assim, aí, vamos empreender e tal. Eu tava querendo empreender há muito tempo. E aí enfim, a gente começou a se juntar, tinha um outro brother junto. Eu era Head Data Science numa empresa lá, lá em Ribeirão Preto, na Biblu.
Pô, tinha um time... Isso é bem interessante. O Jota, cara, quando ele tava na faculdade ainda, tinha acabado de voltar de Colômbia, ele entrou nessa empresa chamada BeBlue, quando tinha 10 pessoas, né? Exatamente. Ele tinha 10 pessoas, aí tinha 700. 700 pessoas. 2 anos e meio. E ele, tipo, um dos caras mais novos da empresa era o Head de Data Science, né? Que era o Head de Inteligência Artificial da empresa e tal. E, cara, tipo, um monte de gente muito mais velha que ele chegava... Todo mundo. Eu era o manager mais novo de longe. E aí ele chegava no escritório, assim, a galera, tipo, porra, e aí, tudo bem? Às vezes fazer moral com ele. Às vezes tinha... Era muito louco, porque eu era um garoto, assim, eu tenho bastante colágeno, mas eu tenho 28 anos. Então, você imagina quando eu tinha 22, eu parecia 15, né? E foi uma experiência muito louca, assim. E, cara, nessa época eu tava conversando com a Ale já pra gente fazer empresa. E, Não, cara... Mas antes disso ainda, cara, o Jota tava na faculdade enquanto ele tava liderando uma das empresas que mais crescia no mercado de startup do Brasil. E ele tava tendo que se formar ainda, né? Liderando um time de data science. Foi muito whisky nessa época, não? Foi muito. Tinha até... Cara, tinha um cara do meu time, Viegas, tamo aí, Viegas. Tamo junto. Gente boa pra caramba, um cara inteligentíssimo. Ele, tava terminando doutorado. Ele era meu monitor numa matéria. E eu era head. Você era o chefe dele, né? Eu era o único do time todo de Data Science, de inteligência artificial, que não tinha formado na faculdade ainda. E era o patrão de todo mundo, exatamente. Né, tava lá, cara, e foi muito difícil, assim. Eu fazia ciência da computação na FMG e era head de Data Science na empresa que tava crescendo. E, essa época foi brutíssima. Cara, mais bruto que hoje, assim, psicologicamente. Assim, eu acordava... E a UFMG, cara, faculdade dificílima, né? Não, eles não estão nem... Tipo, eu fiz Colômbia, fiz MIT, eu sei como é que é. Pô, lá é difícil pra caceta, cara. Você diria que a UFMG é mais difícil que Colômbia? Com certeza absoluta, eu diria. Tipo, o lance da faculdade nos Estados Unidos é que se você quiser fazer uma faculdade mole, você faz. Você se forma sem ter estresse. Você se forma sem estresse e com o diploma que você quiser. Com o diploma que você quiser, praticamente, assim, porque vai ser, tipo, beleza, você vai ter que fazer algumas matérias obrigatórias, a depender do track que você escolher, a depender do caminho que você escolher lá. Só que, cara, você escolhe, assim, tem matérias muito difíceis. Só que tem gente que só não pega. E, assim, ser reprovado é bem difícil, não é reprovado, assim, fácil. Ter um GPA alto, uma nota média alta, isso é difícil. Mas formar, não, cara, formar em faculdade... É só você ver a porcentagem de pessoa que entra e que sai. Na minha turma... Quem entrou comigo, eles formaram 3. Na minha turma formaram 4 e eu não sou um deles. eu acabei pagando essa daí, né? Cara, mas a galera que se forma no FMG tá muito bem na vida hoje, né? Tá bem, tá todo mundo na LUD. Então, pô, o Aleph, que era um dos melhores da turma do Jota, o Rafuxo, o Leandro, que eram os 2 melhores da turma de cima de vocês. Exatamente. Né? Gabrielzão. Mais alguém não, da FMG? Não. Quase. A gente tá procurando ainda mais, pessoal. Mas, se você é estudante de ciência, formado em ciência da computação na UFMG, você vai ser. Ou estudante também, cara. Pode vir, a gente trata bem, você vai trabalhar remoto. A gente vai reconhecer, conversa com o pessoal. O problema é que, como eu falei no início da história, eu cheguei lá arrumando briga. Então, pô, o Gabriel, que trabalha com a gente, não gostava do Jota. Não gostava de mim, porque, tinha que trabalhar. Aí tinha um trabalho, cara, que tinha que ter, Windows, eu não tinha Windows, só tinha Linux e Mac, inclusive, e não tinha Windows, e, cara, não tinha tempo pra fazer aquilo, eu tinha que trabalhar. Eu entrei no grupo e falei, pessoal, tô fazendo aí, né, foi um mau companheiro de grupo. Aí eles fizeram uma intervenção comigo, só que eles, como tem bom coração, não tiraram o meu nome, aí depois eu tomei jeito. Graças a Deus. E aí, cara, basicamente, aí a gente, se encontrou nessa época e tal, cara, e a gente tinha um outro cara que ia começar negócio com a gente tava olhando para o que a gente ia fazer, né, a gente tava procurando algumas oportunidades de empreendedorismo. E aí, cara, uma coisa que é bem interessante, né, você tem vários jeitos de você tentar achar uma ideia de negócio, né, pra quem tá assistindo, de repente, tá procurando fazer empreender, que não é uma imobiliária necessariamente, né, cara? É você tentar, olhar para um cliente específico, que ele tem problemas, e tentar entender, cara, como que eu resolvo os problemas desse cliente, né? E a gente, na verdade, não foi assim que a gente achou, né? A gente começou olhando para uma outra estratégia, que é você olhar para um mercado. Então, a gente começou, cara, vamos olhar para esse mercado de seguro? Ver como é que é o negócio de seguro? Foi juntando várias estratégias, né? Querendo ou não, teve muita aleatoriedade em chegar nisso, mas, cara, várias coisas no final, quando você olha para trás, fazem sentido. Ele trabalhou como assistente de corretor. Cara, eu, nessa época, que eu voltei dos Estados Unidos, eu tive que mudar em BH, depois tive que mudar para Ribeirão Preto, depois tive que mudar para São Paulo. E, eu tinha um dinheiro... Apesar de eu ganhar bem lá, cara, eu gastava muito. A tua mulher morava no Sul, né? Minha mulher morava no Sul, cara, 18 horas. E você pensa na pressão também, né? Eu não podia arrumar outro emprego, porque, naquela época não tinha emprego remoto. Eu tinha que manter aquele. E se eu não mantivesse aquele, eu não ia conseguir pagar a viagem. E, cara, a viagem ela morava a 200 quilômetros do Uruguai. E eu lá em BH.
Então, cara, era avião com conexão de BH para Porto Alegre, então 2 pernadas. Chegava em Porto Alegre, tinha 5 horas de ônibus. Tem que amar muito, né? Muito. Tem que amar demais. Eu sei que de porta a porta... Manda um Luiz, eu te amo aí, vai. Luiz, eu te amo muito. E de porta a porta, dava 18 horas. E, pô, aí você vai somando, né? Você fala, pô, se eu perder isso aqui, pô, não vou nem ver minha namorada, não sei o quê, como é que eu vou pagar meu aluguel? Então né? acabava gastando muito. Muito, muito, muito. E, tipo, o lance é que muitas vezes o gasto na hora de mudar era muito alto. Então, pô, quando eu ia mudar de emprego, por exemplo, pra vir pra São Paulo, ou quando eu fui pra Ribeirão, pô, às vezes, pra Ribeirão nem, mas quando eu vim pra São Paulo, eu fui diretor de dados na ClickBus. Cara, você fica um mês sem ganhar salário, né? E isso faz uma diferença colossal, isso faz muita diferença. E ainda assim, às vezes, você tem que pagar uma entrada. E, cara, aí você fica muito nervoso. E muitas vezes você tem, tipo, 2 dias pra resolver. Você viaja, chega lá, você tem 2 dias pra resolver tudo. Por isso que a primeira ideia foi o seguro. Que cara, eu lembro que da vez que eu vim, foi lá pra Ribeirão, na verdade... Pô, demorou 3 dias pra trazer o preço do seguro fiança novo. E eu tinha 2 dias pra ficar lá. E eu tinha que sair com o negócio fechado. E eu não peguei isso por causa disso. Eu tinha 2 dias lá, porque eu não ia parar o trabalho, eu tinha que resolver. Hoje, pô, quem tem mais recurso, o cara vai lá, fica um mês no Airbnb, mas 99,9% não é assim, né? E aí, pô, eu vi aquilo e falei, cara... E foi um perrengue muito grande, assim. Eu sou um cara meio preocupado demais com as coisas, então metódico pra caramba. Então o fato daquilo não estar sob meu controle... Tô frisando, você não alugou um imóvel porque você chegou na cidade e, pô, demorou 3 dias pra sair a cotação do seguro-fiança. E eu tinha 2. Você precisava fechar o negócio em 2. E aí você acabou fazendo um título de capitalização, não foi? Eu fiz título de capitalização com outra imobiliária. Então a imobiliária perdeu o negócio por causa da falta de agilidade no método de garantia, né? Exatamente. Eu falei, pô, não é possível que é difícil fazer isso, cara. Não é possível. Aí a gente... Enfim, aí... Em BH você teve a história também que você gastou mais de R$400 em Uber Nossa, pra ter cara. que ir no escritório da... Essa foi a motivação, tá? Pelo amor de Deus, aquilo foi uma das piores experiências da minha vida. Pra você ter uma ideia, quando eu saí dos Estados Unidos e fui pra BH, pô, eu não tinha ajuda de custo nos Estados Unidos, né? Eu fui pra BH e ia arrumar outro emprego. Então, quando meu pai foi me levar pra BH, ele me levou pra AP, a gente fechou o AP e eu fui pra 2 entrevistas, né? Foi aí depois com a Chevy Blue. Cara, a moça lá... gente boa pra caramba, ela tinha uma imobiliária lá, a gente queria muito aquele apartamento e a gente não tinha muito dinheiro, então esse profissional viu que tinha gente sob a mão e fez de gato e sapato. Eu gastei, cara, muito mais do que eu tinha indo de Uber, porque era sempre ameaça, não vou alugar então, não vou alugar então. E, cara, aquilo, eu gastei R$400 de Uber, R$400 era uma enormidade de dinheiro pra mim na época, sabe? Fez muita diferença. Um negócio que ela poderia, ter me ligado e 2, ter assinado digitalmente. Pra mim fazia muita diferença aquilo na época, sabe? O meio de pagamento, a garantia locatícia também, cara. Saber do processo. Eu não sabia o processo. E ela não sabia explicar. Isso é um negócio muito interessante, né, cara? Ele teve essa experiência com a imobiliária, cara, onde a imobiliária fez ele gastar R$400 de Uber só pra ir lá, pra conversar, pra fazer burocracia. Isso no fechamento, né? Sem contar direito, pô, visita. Depois eu tenho 1000 coisas pra contar. E, cara, assim, ao invés de ser o que a imobiliária quer, que é um cliente que fala bem dela pros outros, que faz negócio com ela de novo, essa é a pessoa que eu mais ouvi o Jota falar mal na minha vida. Lógico. Você lembra só de quem faz mal, você não lembra bem. É quase um milagre que ele dedica a vida dele hoje pra ajudar as imobiliárias. Exatamente, exceto esse tipo de profissional. Entendeu? Esse aí é justamente o profissional que vai sumir do mercado. Né, esse vai mesmo. E é um pouco da nossa tese, cara. Foi um negócio até bem zen na hora que eu cheguei nessa conclusão. É que quando o mercado tá todo mal, onde todo mundo faz um trabalho mal, o lance, essa profissional fazia isso comigo, corretora de imóveis, porque vale a pena. Porque o resto não faz bem, né? Ela faz porque é tão jogado que é uma estratégia vencedora você ser um péssimo profissional, sabe? Sim. Você tá preocupado só em tirar aquilo. É a diferença entre o coletor e o extrator, sabe? O cara que vai lá e saqueia um recurso e outro que cultiva um recurso, sabe? Exato. Ela tava caçando. Depois de um cliente, aquilo nunca mais vai voltar. Nunca mais vai falar mal dela pra todo mundo. Exatamente. Os outros, cara, e você não precisa de muito, não. Você cultiva. E é um momento, cara, com uma decisão muito importante, o cara tá muito vulnerável, né? Pro cara que tá trabalhando isso no dia a dia, mesmo a gente, né, fazendo a empresa, parece uma coisa corriqueira. Mas pro cara que tá do outro lado, cara, ele tá inseguro, às vezes ele tá mudando de cidade, às vezes ele tá mudando de emprego, ele não tem amigo na cidade. Ele tem 3 dias pra resolver. É a única referência que ele tem, né? É quem conhece da cidade dele. Você chega pro corretor e fala, cara, lá é perigoso, sabe? Ele não sabe de nada. E é o momento de você se diferenciar ou não. Com certeza. E o lance é que tem tão pouca ferramenta que vale
valia a pena ser um profissional ruim, porque não tem como bom se diferenciar. Sim. E aí veio a imobiliária digital e se diferenciou, só que assim, eu vou controlar tudo. Eu vou ser o dono de tudo. E a gente falou, cara, beleza, ninguém nunca vai ser enorme com isso. A gente quer ajudar o corretor de imóveis, ele vai controlar e a gente vai estar atrás sendo a base dele. Sendo as ferramentas para ele dar a ferramenta para ele fazer maravilhosa. tudo. Exatamente. É um excelente negócio também. Para que seja fácil para o corretor dar a imobiliária dar uma experiência maravilhosa para o cliente, né? Exatamente. A gente gosta muito de imobiliária digital e a diferença da imobiliária digital para uma tradicional não é tanta coisa assim não, tá, pessoal? Você precisa de boa tecnologia e você pode se diferenciar. Então a gente falou, pô, eu queria um mundo onde eu pudesse contratar com a imobiliária digital, mas eu não fosse pagar 30% a mais no aluguel, que não vale a pena. Você só vai com uma digital dessas se você não tem tempo. Se você tem tempo, você vai com o corretor, porque o corretor tem um imóvel melhor, vai ser mais barato, vai ser mais tranquilo. Você não vai lidar com um robô, porque você não lida com a pessoa, nunca lá. E, pô, às vezes você quer resolver. Eu tinha um problema no registro da minha casa quando eu tava no quinto andar, pô. Registro de água, né? Registro de água. Eu saí do imóvel. Foi quando eu acabei a locação, porque não tem jeito de resolver, cara. Você não fala com ninguém. Enquanto mesmo com essa daí, essa profissional lá de Belo Horizonte, a corretora, pô, pelo menos resolveu, né? Porque você consegue falar com alguém, pelo menos, né? Enfim, pode até ter que ter. Eu fui cliente 3 anos, eu tive essa experiência, sabe? Pelo menos no meu AP foi assim. Isso aí. E, cara, pô, a gente basicamente começou a olhar para várias teses, só que a gente acabou fazendo um negócio que não tinha nada a ver com nada, Nossa, né? Que a realidade é que... Meia volta eu vou ver agora. Se você somasse eu e o Jota junto, né, cara, a gente... Aí o outro cara que ia trabalhar com a gente, ele tinha estudado em Harvard e tal, tudo mais. Ele tinha um pouco mais de dinheiro que a gente. E aí ele, cara, abandonou o barco, falou assim, não, vou trabalhar aqui nessa outra empresa e tal. Eu já tinha mudado de cidade. Eu achava que, tipo, eu tinha que mudar de cidade e arrumar outro emprego para depois empreender. Eu tinha essa... E eu precisava por causa do dinheiro também. Mas aí se você somasse eu e o Jota nessa época, cara, nosso patrimônio junto era menos 6 mil reais, negativo. Menos 6 mil reais, tudo no cartão. Porra, nosso drama era como que a gente vai pagar o Nubank foi o primeiro investidor, né, cara? Foi o primeiro investidor, né? Nossa, é mesmo. Eu tinha que fazer Pô, eu sou péssimo cozinhando, né? Então eu tinha que fazer a marmitinha lá pra comer todo dia, eu cozinho mal. E aí, domingo, eu ia lá, comprava um monte de coisa, fazia, só que eu não sabia fazer. Aí era um monte de marmita igual, ruim. Putz, cara, era muito ruim. Tragédia, né, cara? E aí a gente procurou uns negócios que eram cash cow, né? Que chama, que é um negócio que, pô, te dá dinheiro rápido e tal. E que a gente poderia construir. E a gente viu que tinha uns negócios que eram as ferramentas de automação de Instagram, né? Então, você talvez já tenha visto que você conseguia automaticamente seguir as pessoas que seguem o seu concorrente e a galera vem e segue de volta. Só que a gente achou uma oportunidade interessante que a maioria dessas ferramentas não funcionava direito, né? Porque é um desafio de engenharia extremamente complexo, porque o Instagram... É muito difícil de fazer. O Instagram não gosta desse negócio e você tem que, basicamente, ganhar do Instagram numa batalha de hackers, assim, né? Então a gente trouxe o Aleph, que é o nosso outro fundador. Sim. Que, pô, um programador exímio, né? O Jota, muito bom. O Aleph é uma entidade que paira sobre nós. Um mito supremo, assim, cara. E a gente conseguiu fazer uma ferramenta que realmente funcionava de fato. Então ela entregava mais resultado. Então, enquanto todas as outras ferramentas tinha cliente puto saindo porque o negócio não funcionava, caía na nossa, que era um negócio feito por bons desenvolvedores. Que funcionava bem, sabe? No resto era tudo... Tinha uns fóruns de hacker mesmo, que o pessoal puxava e usava o mesmo motor. E a gente criou o nosso motor e funcionava muito mais. Que a gente fez com uma engenharia muito mais moderna, que era muito menos custosa também. E, cara, resumo da ópera, em 5 meses a gente foi de nada a ter 2.600 clientes, a gente fazia... Pagantes, né? Assinantes e tal, só fazendo, cara, um produto muito bom e, cara, a gente sendo muito bom de distribuição, aplicando as estratégias até que a gente usa hoje. Hoje a gente é muito melhor, inclusive. Na época a gente ainda tava aprendendo muito. E foi um milagre, porque assim, a gente demorou 5 meses pra isso, em 5 meses a gente atingiu o break-even, e a gente tinha 5 de caixa. A empresa nasceu com 5 meses de caixa, isso a gente cortando... Meu salário, eu era diretor de dados, foi cortado em 66%, foi essa época da marmitinha. Isso. E, cara, foi por isso, assim. Foi por muito pouco que a gente não pouco mesmo. E aí, cara, a gente conseguiu atingir o break-even, né? Então, no último mês, a gente chegou a fazer 150 mil reais e tal. E aí, cara, nessa época, a gente foi e levantou investimento, né? Então, saímos eu e o Jota, falamos assim, vamos falar com os investidores aí, tentar conseguir investimento. Só que a gente não sabia nada ainda na época, né? É legal que o primeiro investidor nosso, quando a gente falou que ia buscar investimento, ele riu na nossa cara e falou, pô, tô bem motivado agora. Ele riu na nossa cara e tal. E aí, cara, a gente foi, saiu na batalha, assim. E aí, pô, as primeiras reuniões foram uma vergonha absoluta, assim, né? Tipo, uns investidores mega ruins, assim, que a gente nunca levantaria dinheiro hoje, pô, rindo na nossa cara.
E aí, cara, a gente foi aprendendo. No fim, a gente conseguiu levantar com, pô, uns investidores muito legais, Maya Capital, GFC, e fundadores das, pô, melhores empresas aqui do Brasil, Stone, Wildlife, Brex, Gympass. Inclusive, o Vinícius do Gympass, ele fez quando ele decidiu investir, ninguém tinha depositado dinheiro ainda e a gente não tinha dinheiro pra pagar o salário da galera. O salário não tinha. Aí a gente falou assim, você não consegue depositar rapidão aí pra nós, não? Pelo amor de Deus. Deposita aí. Foi por causa dele que a gente conseguiu pagar salário naquele mês. Foi mesmo. Valeu aí, Vinícius. Tamo junto, cara. E aí, cara, pô, ele depositou lá, acho que 50 mil reais, a gente conseguiu pagar o salário da galera. E, cara, uma coisa mais maluca, assim, né? A gente passou um mês ali, que foi esse que a gente vendeu super bem e tal. E aí, cara, uma semana depois que caiu o dinheiro na conta do último investidor... A empresa morreu. O Instagram assassinou o mercado completamente. A primeira reunião que a gente teve com o segundo fundo que mais aportou foi pra falar que o negócio morreu 2 semanas então, depois. Lembra que você acabou de investir? Então, tem uma notícia pra você. Primeiro update. Então, não existe mais isso aí que você fez. A gente vai ter que recomeçar do zero. Vocês querem o dinheiro de volta? A galera falou assim... Não, ninguém pediu de volta. A gente falou, beleza, então vamos manter aqui o CNPJ e... Vamos fazer o que a gente queria fazer desde lá atrás, que a gente tinha essa tese lá atrás. A gente foi fazer essa por motivação e tal. Só que a gente não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro, era all, né, cara? Você fazer um negócio que você não tem entrada com o investidor ainda, e você não tem dinheiro, cara, você tem que gerar dinheiro na hora. Não dá pra você se dar o luxo de criar uma tese maior. Mas agora a gente poderia se dar esse luxo. E honestamente, cara, Deus escreve certo por linhas tortas. Exatamente. Né, cara? Porque a verdade é que a gente não teria conseguido fazer esse negócio hoje, a Lud não teria acontecido naquela época. E, pô, foi esse aprendizado da Smart Like que conseguiu trazer a gente até aqui hoje, todas as pessoas que a gente conheceu, tudo mais. Sim, cara. O aprendizado é o que eu falo com o Alê. É uma coisa meio controversa. Mas, cara, eu acho que todo empreendedor de verdade, ele tem a prova de fogo e ele só cresce. E foi a prova de fogo que a gente teve na Smart Like, no negócio de Instagram, que é quando você descobre que você não é tudo isso que você acha que você é, sabe? Às vezes você acha que você é tudo aquilo, porque um negócio é meio que um hobby e tal, você não depende daquilo, mas quando o bicho pega, pô, é uma lição de humildade enorme, sabe? De você falar, cara, eu vou prestar atenção, eu vou me aplicar, porque não é essa moleza, não. Exatamente, cara. Então, pô, acho que muito isso foi uma construção de caráter, né? Então, pô, hoje, sei lá, na Lud, vocês acompanham aí, é uma empresa, cara, já tem milhares de clientes, a gente, pô, gera uma receita bem legal, a gente já levantou mais de 18 milhões de investimento e tal, pô, eu e o Jota, graças a Deus, conseguimos pagar aluguel. Graças a Deus, Mas, pô, cara, a gente continua absolutamente humilde, que a gente sabe que, apesar de tudo, cara, a gente tem tanto a aprender ainda, né? Não, cara, e é legal de ter essas experiências antes, você leva tanto na cara que, pô, fica dormente, cara, para de doer, né? Exato. E aí, pô, chegando na história da Lud, né, a gente, depois que acabou o Smart Like, a gente ficou uns 2-3 meses, todos os dias a gente ficava assim, cara, o que a gente vai fazer, cara? Nossa, foi muito triste. Que é o negócio que a gente vai fazer? E todos os dias a gente ia pro Gigabyte, que era o botequinho, Marina Gastropub, né, cara? Marina Gastropub, Marina Linda. Marina Linda, essa aí. Exatamente. Aí a gente tinha um garçom lá que era nosso parceiro, que era fortinho, que a gente chamava de Gigabyte, aí a gente ia lá, cara, todo dia. E, pô, bebia pra afogar a depressão, tá? O que a gente vai fazer da nossa vida, tal, procurando um negócio ativamente. E aí a gente, cara, juntou tudo isso que a gente já falou mais cedo, né? A experiência do Jota, com a minha de tanta mudança, com a do Aleph também, com a minha de assistente de corretor. A gente começou a olhar pra esse mercado e a gente falou assim, cara, acho que a gente consegue criar tecnologia para democratizar esse conceito de imobiliária digital, né? Então a gente consegue fazer com que qualquer imobiliária tenha tecnologia boa para oferecer uma experiência boa para os clientes. E aí, pô, a gente teve o grande privilégio de, bem cedo, né, nesse segundo negócio, passar na Y Combinator, né? Exatamente, a maior aceleradora do mundo. Harvard das startups. Nossa! E, cara, foi uma experiência bem transformadora pra gente, assim, né? Pra quem não conhece, é basicamente uma aceleradora de startup, que fala que é Harvard de startup porque, pô, 10 mil empresas aplicam todos os anos. Cara, se eu não me engano, no nosso foi 250 que passaram. É bem difícil. É bem difícil. Então, pô, só as melhores das melhores, a gente foi lá, cara, fez o processo, contou meia dúzia de piada boa lá pra eles. Pior que nem foi. A entrevista final são 7 minutos entre falar oi e tchau. E o cara tem que entender e não tem nenhuma... Assim, se ele achar que você tá falando confuso, não é do jeito que ele quer, cara, você só tá reprovado, entendeu? Você só roda. Então a gente treinou cara, pra esses 7 minutos a gente treinou umas 20 horas. Foi isso mesmo, cara. A gente ficou, porra, o dia inteiro praticando todas as possíveis perguntas. Todas. E tem que responder em 5 segundos, sabe? E tem que ser direto ao ponto, tem que ter muita clareza. E você não pode só uma pessoa falar, né? Tem que todo mundo falar. O que foi uma grande lição de concisão, pô. Quando a gente foi fazer o formulário pra se inscrever nisso daí e mandar o nosso currículo, pô, eu sou um cara, vocês vão perceber, eu sou um cara meio dramático, poeta, falo tudo. Pô, a primeira vez eu quase escrevi uma poesia e mandou. Ele revisou e falou, cara,
que é isso? É desse jeito, é uma frase só. Eu aprendi a ser conciso, mais ou menos. Mais ou menos, mas muito bem. Acabou dando certo, graças a Deus. E aí, cara, basicamente o programa são 3 meses que você passa lá no Vale do Silício, né? Na pandemia mudou, mas agora tá voltando. Você passa 3 meses morando lá no Vale do Silício e pra você ter uma noção, foi de lá que saiu o Airbnb, Dropbox, Brex, várias empresas que hoje valem, dezenas de bilhões de dólares. Eu acho que o valor combinado das empresas da YC, acho que dá 400 bilhões de dólares. Então, pra você ter uma noção de como que o negócio é potencial assim, e, cara, a gente aprendeu um absurdo, né, enquanto a gente tava lá. Então, a gente foi exposto aos melhores empreendedores do mundo. Então, as pessoas da aceleradora, né, os partners, o grande Dalton, né, nosso... Dalton Caldwell. Cara, ele dá conselhos muito bons pra gente, sempre ajuda a gente a colocar o pé no chão, tomar as melhores decisões. Porque, cara, você como empreendedor, né, o dono de imobiliária, você sabe muito bem disso. Que, cara, a coisa que mais vale, a coisa mais valiosa é o teu tempo, né? Então, se você gasta o seu tempo investindo em coisas erradas, em coisas que não vão trazer resultado pra empresa, não vão deixar a empresa mais perto do objetivo, é o principal prejuízo que você pode estar fazendo para a empresa. E a gente era profissional de fazer coisa que não importava, né? Exatamente, cara. Eu fui muito cético, eu não conhecia esse programa de aceleração e eu fui muito cético. Eu falei, um programa no Vale do Silício, ele vai falar, ele não vai ser pragmático, sabe? Ele vai falar você tem que disruptar o mercado e metaverso e não sei o quê. Eu falava, cara, a gente vendia negócio de Instagram, bot de Instagram, sabe? E, eu já estava imbuído desse pragmatismo. E, no Vale do Silício vai ser isso. Cara, é o contrário. Você chega lá, eles são 10 vezes mais pragmáticos com a gente. Não tem nada de frufru, de palavrinha bonita. É foco em receita, é foco em resultado e agradar o cliente, sabe? E aí você chega no Brasil, você vê, às vezes, muito... Até corretor que fala de metaverso e tudo mais. Cara, no Vale do Silício ninguém faz isso, tá? Exato. Ninguém fica se perdendo nisso. É só o que aparece que vocês ficam vendo propaganda de Facebook de empresa. É isso aí. Mas lá todo mundo é foco em pragmatismo, copiar a melhor referência e foco em receita. Foco em receita e experiência do cliente, né? E experiência do cliente, atendimento, é isso aí. Ele fala, você não tem nem que contratar ninguém. Porque muitas vezes quando a gente começa, isso o corretor também, você quer... O seu desejo é ter uma empresa. Aí você imagina uma empresa. Aí você copia aquela caricatura. Você imagina que a empresa ela faz um post no Instagram sobre, Dia do Mar, sabe? E aí você vê a Ambev fazendo um post sobre Dia do Mar. Cara, que não dá receita, sabe? Não adianta. A gente fica copiando uma caricatura que está na nossa cabeça ao invés de pensar no problema, sabe? Então, pragmatismo e quem mais precisa, menos aplica. E no Vale do Silício, quando você aplica esse pragmatismo, quando você aplica essa cópia de referência com recurso, é assim que você cria uma empresa enorme, né? Com e certeza. É por isso, na minha opinião, que lá tem bastante empresa enorme, por isso que eu quebrei minha cara. Isso aí. E agora, a gente começou a aplicar e, assim, o desenvolvimento da Lud comparado com outras empresas que a gente já trabalhou, que a gente já tem... É brincadeira. É um absurdo, assim. Graças a Deus. E aí, cara, Só que a gente teve um pouco de azar, né? Que o nosso batch, a nossa turma. A nossa turma, ela foi bem no comecinho do Covid, assim, né? Então, é normal que as empresas que faziam a Y Combinator conseguirem sair, levantar um monte de investimento e tudo mais. Cara, no nosso não. Tava no começo de uma pandemia, todas as ações estavam despencando, os investidores estavam malucos, ninguém queria investir em nada. E a gente, cara, foi 3 meses assim, né? Que eu falei com 68 investidores, fui recusado por 66. Nossa. Né, e todos eles falavam assim, cara, achei muito legal, adorei o time, o negócio parece muito promissor. Só queria ver um pouquinho mais de tração antes de investir, mas, cara, tamo dentro na próxima. Não e assim, lá em turma, né? A gente chegou no começo de janeiro, ficar até abril, e lá no final você fala com o investidor. Cara, e a gente pegou o momento da Covid lá. No início, o pessoal nem usava máscara. E no final... A gente, inclusive, pegou Covid antes de todo mundo, né? Pegamos lá. E no final, todo mundo usava. Então, a gente pegou esse momento que em uma semana vamos falar, não vai parar o programa de aceleração, não vai parar nada, e do nada parou. E, cara, a gente quase ficou preso lá. A gente teve 4 passagens canceladas e o mundo... Todo mundo lembra, né? Mas tava em pânico e não é um momento muito legal para se levantar investimento. E aí a gente, cara, quebrou a cara absolutamente. Depois de 3 meses, assim, cara, a gente só tinha 2 fundos vivos no negócio. E, graças a Deus, um deles era o que a gente mais queria. Exatamente. Que é a Ribbit, né? A Ribbit, pra quem não conhece, provavelmente a maioria das pessoas não conhece, mas é o melhor fundo de fintech do mundo, assim. Exatamente. É de onde eles investiram no Nubank, por exemplo, cara, várias empresas bilionárias. É o fundo que é conhecido por ter o melhor retorno. O Mick Malka, que é o fundador do fundo, ele foi listado como o 2º melhor investidor. Já viu esse ranking? Não? Eu não vi, não. Tem um ranking de, melhores investidores, o Mick tá em 2º, cara. Sério? Muito fera. Legal. Né? Não, os caras são muito diferentes, assim. É muito, muito diferenciado, assim. Então, a gente conseguiu trazer com eles são, ótimos investidores, e aí foi nessa época que a gente levantou 18 milhões de reais.
E aí, cara, isso foi realmente mudou a nossa vida, assim, que a gente tinha em caixa daquele outro investimento ainda, sei lá, uns 500, 600 mil. Exatamente. Outra coisa, a gente tinha um pouco da estrutura daquilo e é muito comum, depois desse programa de aceleração, você receber investimentos. Só que aconteceu uma pandemia no meio do negócio. Então, cara, e pensa que a gente passou para falar com um monte de fundo e literalmente, parece negócio de filme, mas é verdade, os 2 últimos aceitaram e todos os outros não. E aí, cara, a gente já... Não era que a gente estava tendo um plano B. A gente estava no meio da execução do plano B. Exato. Então teve que fazer layoff, teve que demitir, cortar custo, cortar salário, babá, quando chegou. Hoje da empresa só sobrou 3, né? Que eram só sobrou 3. Então, de novo, levou aquela porrada, teve outra porrada. E já era lude. Pra ficar ligado, né? Pra não achar que a vida é fácil. Tá bom, porque a ruim seria melhor se fosse pior. E assim, talvez você vê a gente falando assim, cara, tinha 600 mil reais de caixa e tal, parece muito dinheiro, mas, cara, na realidade, pra uma empresa de tecnologia, a gente... É nada. Assim, o primeiro ano inteiro, o ano de 2020 inteiro, a gente não tem R$1 de receita, porque a gente tem que criar um produto que as pessoas gostam, tem que pagar em programador. E, cara, não sei se você tem noção, mas, programador, cara, ganha 10 mil reais por mês, no mínimo. Caríssimo, né? Então, programador bom hoje ganha no mínimo 10 mil reais por mês, sabe? Então, tem que pagar tudo isso, todos os custos e tal. E, cara, nessa a gente conseguiu, graças a Deus. Passamos o ano de 2020 inteiro pedalando, né? Tentando. A gente passava o dia inteiro conversando com o imobiliário, o dia inteiro conversando com o cliente, para entender o que é um produto de fato que faz o negócio ser muito bom, que eles iam de fato gostar. Aí, cara, fizemos nossa primeira versão, que não foi muito boa. Cara, assim, você vai plantando semente e vai fazendo de forma iterativa. As primeiras versões foram muito importantes pra gente ter contato com o cliente. E o lance é a humildade de ficar mexendo, achando, melhorando. A galera que usava, depois parava de usar, e aí a gente, só sofria. Aí 2021, cara, a primeira metade começou a dar certo, alguma coisa e tal. E aí, começou a entrar as imobiliárias, e aí, cara, foi realmente o detetive Alude que fez a diferença. Sim, né? Então... sim. E várias formas de empacotar, né? Porque muitas vezes você tem um produto bom, mas o jeito que você empacota, que você apresenta dentro do produto e no marketing, cara, foi uma lição muito boa de ver como isso é importante na prática. O produto é assim, sumariamente o mesmo. Só que ele é mais simples de entender, ele é mais facinho, ele é mais desacoplado, é mais... Enfim, é mais fácil de entender, é um negócio meio intangível mesmo. Então a gente foi evoluindo, e aí, graças a Deus, hoje estamos como estamos, mais de 3 mil imobiliárias aí, muito contentes com o produto, cada dia mais trazendo gente. Eu e o Jota, hoje a empresa tem 21 pessoas ao redor de todo o Brasil. É uma empresa completamente remota, né? Sim. Então todo mundo trabalhando de casa, a gente consegue trazer pessoas geniais de muitos lugares. E, nosso objetivo, como já falou várias vezes, cara, é criar toda a tecnologia para as imobiliárias, para a gente conseguir fazer com que seja fácil para ela dar uma experiência maravilhosa para o cliente. E, estamos fazendo também o trabalho de produção de conteúdo e para conseguir trazer esse conhecimento todo que a gente teve, que a gente aprendeu na marra e tal, para a gente conseguir trazer para as imobiliárias, para vocês conseguirem não fazer a empresa como o teu vizinho, mas conseguir fazer a sua empresa como as melhores empresas do mundo, sabe? Para você conseguir pegar todos esses aprendizados de empreendedorismo para você conseguir aplicar e fazer um negócio maravilhoso. Exatamente, sabe? O mercado, a gente aprende, competição é bom, o mercado é bom, você tem... o corretor de imóveis, ele vai domingo, ele trabalha. O bom corretor, cara, ele é um cara que merece cuidado. E quando você vê um monte de empresas chegando no Brasil, o pitch delas, eu vou matar o corretor, cara, a gente é a arma pra ele brigar de volta. É isso aí. Entendeu? Eu sou a arma pra você brigar de volta. Não tem nada de especial, não, cara. É só fazer cadastro lá, eu juro pra você. Você vai lá e aí quando eu for alugar, eu vou conseguir não ter que pagar 30% a mais e ter uma experiência boa, né? Eu tô fazendo pra mim, gente, pelo amor de Deus. Exato. Então, galera, espero que vocês tenham curtido esse episódio de podcast. Uma honra ter o Jota aqui com a gente. Não só meu sócio, mas também meu melhor amigo. Exatamente. Que eu amo de coração. E, espero que vocês tenham gostado. E, manda um comentário, compartilha com alguém aí esse vídeo que acha que pode ser interessante. E valeu. Obrigado.